capítulo 4, a partir do versículo 19. Evangelho de João, capítulo 4, a partir do verso 19. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém. E a palavra do Senhor diz assim: Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou, eu que falo contigo. Neste ponto chegaram os discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse: que perguntas? Ou, por que falas com ela? Quanto a mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Nesse interim os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho daquela mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que dissestes que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Eu quero brevemente aqui passar aquilo que Deus colocou no meu coração. Falou de uma maneira diferente, dessa palavra que é muito conhecida. Nós sabemos que Jesus marcou um encontro com aquela mulher ali naquele poço, e aquela mulher ia num horário que ninguém iria tirar água, que era ao meio-dia, no horário do sol quente, porque ela não queria se encontrar com aquelas pessoas que iriam ali para falar dela, apontar ou até mesmo cochichar, porque nós sabemos como é a situação. Quando estamos vivendo ou passando alguma situação que é de conhecimento de todo, ou estamos em alguma situação errada, nós sabemos que existem grupos de pessoas que elas vão comentar, existem grupos de pessoas que elas vão apontar, ao invés de ajudar. E com aquela mulher não era diferente. Então ela, para não se encontrar com aquele povo daquele lugar, ela ia no horário em que ela sabia que não encontraria ninguém. E é nesse ponto, é nesse momento em que Jesus marca este encontro com ela. Porque não foi ela que foi ao encontro de Jesus, mas foi Jesus que foi ao encontro dela. Aleluia. E ali Jesus dialoga com aquela mulher, Jesus trata com aquela mulher, trabalha no íntimo dela, Jesus cura ela e transforma a vida dela naquele diálogo ali. Porque ela, no primeiro momento, ela já percebe que ele é diferente, porque ela fala que os judeus não se comunicam com os samaritanos. Então Jesus não é como eu e você, que muitas das vezes nós escolhemos um lugar para sentar, às vezes nós escolhemos quem vai sentar do nosso lado, às vezes nós escolhemos com quem nós queremos andar ou aonde nós vamos. Não necessariamente nós não podemos escolher, não devemos escolher, mas às vezes nós
quebra ali algo, né, que não acontecia naquele lugar. Ele já começa a fazer diferente, ele já começa a deixar testemunho. E nós precisamos deixar testemunho por onde a gente passa. Aleluia. Mas eu não quero falar da história da mulher samaritana nesse ponto. Eu quero falar da história da mulher samaritana depois do encontro com Jesus. E nós estamos aqui porque nós já tivemos um encontro com Jesus. Porque ninguém vem à presença do Senhor, ninguém vem à casa do Senhor se nunca ouviu falar, se nunca teve um diálogo, se nunca teve algo da vida transformado. Só vem quando já conhece, só vem quando tem sede, só vem quando há necessidade. Então, depois que aquela mulher encontra o Senhor e ela tem a sua vida transformada, ela começa a perguntar para ele, aleluia, aonde ela deve adorar. Depois do encontro com o Senhor, vem o desejo, a sede da adoração. Aleluia. Então é nesse ponto, é essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. Que o Senhor deseja que nós venhamos a ter nossa vida transformada para que nós nos voltemos em adoração para Ele. Primeiro Ele vai fazer uma mudança em nós, um encontro que transforma. Aleluia. E se nós ainda não tivermos esse encontro que transforma a ponto da nossa vida, aleluia, se voltar para o Senhor em adoração, nós precisamos retornar e buscar esse Deus para transformar a nossa vida, para que dentro de nós possa fluir o desejo da adoração. Então, quando ela entende tudo aquilo que ele tinha feito, ela pergunta, onde eu devo adorar? Ela não estava entendendo, aleluia, que a adoração não tinha um lugar específico, mas que ela poderia adorar o Senhor em qualquer lugar. Ela ainda não tinha entendido que ela estava falando com o Cristo, o verdadeiro Salvador. Mas a partir dali ele começa a explicar, ele começa a fazer algo diferente, e ela entende que aquilo que ela estava vivendo não poderia ficar somente com ela. Ou seja, era o poder que impulsionava a quê? A anunciar, a pregar a palavra. Era a transformação que havia acontecido com ela, mas ela não queria somente viver aquilo e deixar somente guardado para ela. E muitas das vezes nós fazemos isso. Nós ansiamos estar na casa do Senhor, e depois que nós estamos, nós entramos numa situação, num momento em que parece que ficamos aprisionados e não mais falamos desse Deus que transformou nossa vida, que encheu nosso coração para adorar, e não fazemos por Ele. Aleluia. Perdemos o desejo de ir falar, de ir pregar, de anunciar, para que aquelas outras pessoas também possam viver essa transformação que ela viveu. Porque só ela sabia a vida que ela tinha antes do encontro com Jesus no poço. E ela sabia que somente Ele poderia transformar a vida dela como transformou. Então, cada um de nós que estamos sentados aqui sabemos que só o Senhor poderia ter feito o que Ele fez na nossa vida, e por isso nós estamos aqui. Por isso nós estamos de pé. Você sabe de onde o Senhor te tirou, quantos livramentos Ele te deu, o que Ele fez dentro da sua casa, o que está fazendo. Então é necessário ter o desejo de adorar e de pregar a palavra. Porque ela não ficou preocupada se eles iriam acreditar nela ou não. Ela não ficou preocupada, aleluia, se eles iriam se converter ou não. Mas ela estava fazendo a parte dela. E nós precisamos fazer a nossa. É tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Então, se eu adoro em espírito e em verdade, eu preciso pregar a verdade. Eu preciso viver a verdade, andar na verdade. Porque cada um de nós precisa ter um relacionamento com o Senhor. O que ela entendeu era isso, que se ela falasse na cidade, ela não escolheu para quem ela ia pregar, ela saiu falando, ela saiu anunciando, aleluia, porque ela queria que ele estivesse vivendo o que ela estava vivendo. Será que eu e você temos o desejo, aleluia, de ver as outras pessoas conhecendo e vivendo esse Deus que nós dizemos servir? Glória